Senhor Jesus, meu nome é Guilherme Faria, sou do GF Renascer e hoje eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. Está lá em Marcos capítulo 11, do verso 1 ao verso 11, mas nós leremos apenas o verso 2 e o verso 7. E esse texto fala acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o verso 2 e 7. No verso 2 diz o seguinte: E disse-lhes, no caso Jesus: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei. Então esse versículo fala que Jesus pediu para os seus discípulos irem na aldeia que estava logo na frente e para que eles trouxessem um jumentinho que estava amarrado até Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. E o que me chama a atenção nesse versículo 2 está lá no final, que diz o seguinte: sobre o qual ainda não montou homem algum. Ou seja, nenhum homem tinha ainda montado nesse jumentinho. E o que significa isso? Que esse jumentinho não era amansado, que ele não era manso, que ele não era próprio para se montar. Por que isso? Porque nenhum homem ainda tinha montado sobre ele. É exatamente isso que o verso 2 explica. Já o verso 7 diz o seguinte: E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele, no caso Jesus, assentou-se sobre ele. No verso 7, os discípulos trouxeram o jumentinho até Jesus, colocaram as vestes sobre o jumentinho e Jesus sentou sobre o jumentinho, ou seja, montou nele. E o que é que nós verificamos aqui? Se você ler os versos dos verso 8 até o verso 11, você vai verificar que o jumentinho não pulou e não derrubou Jesus. E se você analisar isso, isso não é natural. Isso é contrário à natureza do jumentinho. Por quê? Porque esse jumentinho não era amansado. E com certeza ele não aceitaria outro homem sentar nele, montar nele, sem que ele pulasse e derrubasse essa pessoa. Mas como era Jesus, isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus ele tem poder para mudar até a natureza de um animal, de um jumento. É exatamente isso que Jesus faz. E o que nós aprendemos com essa lição? É que se Jesus tem poder para mudar a natureza de um animal, de um jumento, será que Jesus não tem poder para mudar a nossa natureza pecaminosa, ou seja, o nosso caráter? É claro que Jesus tem esse poder, e é exatamente para isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para dar salvação ao homem e também para santificar o homem, ou seja, transformar o nosso caráter, que é um caráter caído, em um caráter santo. É exatamente isso, a obra de Jesus que ele fez na cruz do Calvário. E se você analisar lá em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós que somos cristãos, nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos transformados em uma nova criatura. Uma nova criatura, uma nova forma de pensar, um novo caráter, uma nova vida. E é exatamente isso que Jesus faz conosco. As coisas velhas já passaram, ou seja, o nosso passado, tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado ficou para trás. E tudo se fez novo, ou seja, Jesus vai trazer para nós uma nova vida, uma nova forma de pensar, um novo caráter. É exatamente isso que Jesus faz de forma progressiva na nossa vida. Diferentemente do jumentinho, que Jesus transformou a natureza dele de forma instantânea, o nosso caráter Jesus transforma de forma progressiva, é um processo. É durante toda a nossa vida aqui na terra, Deus, o Espírito Santo, ele vai estar transformando o nosso caráter de forma progressiva. Amém? E como que Jesus vai fazer isso nas nossas vidas? Através de quem? Através do Espírito Santo.
O Espírito Santo que vive em nós, que habita em nós, é Ele que vai fazer essa obra. Não vai ser pela força dos nossos braços, mas através do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 23, que o Espírito Santo vai produzir em nós o que nós chamamos de o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele tem 9 características, 9 virtudes que o Espírito Santo vai formar em nós. E quais são essas virtudes? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, essas virtudes que o Espírito Santo vai formar em nós durante toda a nossa vida. E como que ele vai fazer isso? Através das circunstâncias, através das tentações, através das provações, das lutas. É através de dificuldades que nós passamos nessa vida. E o Espírito Santo vai usando essas circunstâncias adversas para moldar o nosso caráter, para transformar o nosso caráter, para que nós possamos ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que é o varão perfeito. Outra forma do Espírito Santo moldar o nosso caráter, transformar o nosso caráter, é através dos nossos relacionamentos interpessoais, né? O nosso relacionamento com a nossa família, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, com os irmãos, com pessoas que nós temos muita dificuldade de conviver, pessoas difíceis. É através desses relacionamentos com o próximo, né, que nós temos o nosso caráter moldado, porque nós somos obrigados a suportar uns aos outros. É isso que Deus requer de nós. E Ele vai usando todo esse processo durante toda a nossa vida para nos transformar à imagem do seu Filho amado. E é interessante que Deus, Ele cuida de nós, Deus nos disciplina, como um pai disciplina o filho, e é exatamente isso que Deus faz conosco. E é necessário que nós aceitemos a correção do Senhor. Por quê? Porque nós somos filhos, e todo filho tem que ser corrigido pelo pai. E nós temos que ter um coração disposto para podermos ser transformados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que a graça, que a misericórdia e que o amor de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém?